Então vamos lá. Para começar essa parte da mecânica dos fluidos, agora a gente vai começar mesmo, né? A gente vai começar pelo básico, pelo caso mais simples. Qual que é o caso mais simples? É a estática dos fluidos. Então a gente não vai considerar nenhum tipo de escoamento, o fluido está completamente parado. E a gente vai estudar o que acontece nessa situação. Então a gente vai estudar a equação básica da estática dos fluidos. Então, qual que é o nosso objetivo? Obter uma equação para calcular o campo de pressão de um fluido estático. Resumidamente, o que a gente quer saber é o seguinte: eu tenho aqui uma parede, aqui eu tenho um fluido parado, qual que é a força que esse fluido está fazendo nessa minha parede? Resumidamente, é isso que a gente quer encontrar com tudo que a gente vai desenvolver agora. Então, qual que é a força e qual que é a posição que essa força está sendo aplicada devido a esse fluido que está aqui, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos desenvolver o equacionamento. Então, vamos voltar aqui, tá? Considera um elemento diferencial de fluido, dm por dv, que é aquele ali, já eu explico, em repouso. Então, fluido em repouso, estou pegando um elemento diferencial, tá? Então, só um pedacinho ali do fluido e eu vou analisar ele. Quais são as forças que atuam nesse elemento, né? Então, as forças que atuam nele são forças de superfície, contato, então seria a força devido a esse fluido aqui, o contato do fluido, tá? E as forças de campo, que seria o quê? A força, basicamente, a força de gravidade. Essas duas forças atuam aqui quando o fluido está parado. E a gente vai desenvolver essas duas forças. Primeiro, a gente vai desenvolver essa força de superfície. Depois eu mostro essa força de campo, que é devido à gravidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o nosso elemento diferencial, tá? Eu vou explicar, não precisa assustar, é bem simples, tá? Por enquanto, você pode desconsiderar isso aqui e isso aqui que vai ficar mais simples de entender, tá? Então, esse aqui é o nosso volumezinho, o nosso volume diferencial. Desse lado direito, eu tenho uma força, tá? Do lado direito sendo aplicada. Aqui, eu tenho uma força do lado esquerdo sendo aplicada nesse plano aqui, tá? Nesse plano aqui e nesse plano aqui, que são relativos ao nosso eixo Y, ok? Vamos deixar assim por enquanto, bem simples. Ele tem dx, dy por dz, aqui está o nosso x, y, z, os nossos vetores unitários i, j, k, ok? E então daqui até aqui é dy, e a gente vai colocar aqui esse pontinho aqui, tá? Esse U aqui, que seria a pressão P no centro. Então aqui no centro desse meu elemento tem uma pressão P. Do centro até essa face eu tenho um dy sobre 2, certo? Isso aqui é dy, eu estou pegando no centro, ó. Centro, dy sobre 2 e aqui dy sobre 2, tá bom? E o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa força aqui e essa força aqui, que estão atuando dos dois lados, em função da pressão que está sendo aplicada do lado direito e a pressão que está sendo aplicada do lado esquerdo, certo? Porque pressão é força sobre área, então força, pressão vezes a área. Se a gente olhar aqui, ó, aqui é um termo de pressão, aqui é uma área. Então é isso, mas já vou explicar isso aqui, não precisa agora perder a cabeça disso aqui, tá? Então é só isso aqui, ó. No centro eu tenho uma pressão P. Desse lado eu tenho uma força do lado direito, aqui uma força do lado esquerdo, sendo aplicada ao longo do eixo Y. Não vai ter nos outros eixos? Com certeza vai ter, eu só não desenhei. A gente já tem uma força aqui em relação ao nosso eixo X, a gente já tem uma força tanto desse lado quanto de lá para cá, e também de baixo para cima e de cima para baixo. Sempre o quê? Sempre comprimindo o nosso fluido, ok? Sempre as forças de superfície, elas vão estar comprimindo o nosso fluido, beleza? Então eu tenho aqui um elemento de volume de um fluido em repouso, completamente parado, com as pressões estáticas exercidas pelo restante do fluido na direção Y. Então, desse lado eu tenho uma força
do lado direito devido ao fluido que está aqui, né? A pressão devido ao fluido que está aqui, e desse lado esquerdo exatamente a mesma coisa. Tá? Em um fluido estático, não tem tensão de cisalhamento. É o que a gente está vendo aqui, só tenho as normais sendo aplicadas. E a única força de superfície é a força de pressão. Ok? Então, a única força de superfície que a gente tem aqui é a pressão. Tá? A outra força é do que? De campo, gravidade. Tá? Mas de superfície, contato eu só tenho devido à nossa pressão. A pressão é um campo escalar, sempre normal à superfície, então vai estar sempre nessa direção normal à superfície, sempre comprimindo. Isso tem que ficar claro, tá? A gente vai estar sempre comprimindo o meu volumezinho. Então ela varia em função da posição x, y, z. Tá? E o que a gente quer encontrar é o seguinte: qual que é a força líquida que está sendo aplicada aqui? Então a gente tem a força do lado direito, do lado esquerdo, a força de baixo, a força de cima, de frente, de trás. Então, o que a gente vai fazer? Um somatório dessas forças para achar a força líquida devido à pressão, que é igual ao quê? A soma de todas as forças que atuam nas fases. E agora eu vou mostrar como que a gente escreve essa força, por exemplo, do lado direito, com esse termo aqui. É isso que eu vou mostrar agora. Então, continuando aqui, então, seja a pressão P, a pressão no centro O. Tá? Então, como eu tinha comentado, aqui no centro desse meu volume, eu tenho uma pressão P. Para determinar a pressão do lado direito e a pressão do lado esquerdo, ou para cada uma das fases, das 6 fases, utilizamos um desenvolvimento em série de Taylor da pressão em torno do ponto O. Então a gente vai escrever pressão do lado direito, do lado esquerdo, em cima e embaixo, baseado na pressão do centro, que é a pressão P. Só isso. Tá? Durante o curso a gente vai utilizar muito essa série de Taylor, tá? Essa expansão em série de Taylor. Então, aqui eu vou mostrar aqui um exemplo bem básico da expansão em série de Taylor para vocês entenderem. Não sei se todo mundo lembra, né? Mas provavelmente vocês já viram. Então vamos lá. Então o que a gente quer escrever é a pressão do lado nas 6 faces, né? Vamos colocar aqui só para simplificar: a pressão do lado esquerdo e do lado direito, em função da pressão no ponto P, que é a pressão no centro. Ok? Só isso. Como que a gente faz isso? Então a gente vai escrever a pressão do lado esquerdo em função da pressão no centro E por uma expansão em série de Taylor. Então vamos lá. O que é uma série de Taylor? Né? Então vamos considerar aqui uma função fx desconhecida, né? Eu não sei o valor da f de um valor determinado x, mas eu sei o valor da f de a. Então, igual aqui, eu não sei no lado esquerdo nem no lado direito, mas eu sei no centro. Então, o que eu escrevo? Se a gente expandir em série de Taylor, a gente vai ficar aqui essa f de x de quem eu não conheço, né? Por exemplo, pressão do lado esquerdo ou pressão do lado direito, vai ser igual a uma f de a que eu conheço, então, por exemplo, a pressão P no centro, mais a f' de a, x menos a elevado a 1 fatorial de 1, mais a derivada segunda de a, né? X menos a ao quadrado, 2 fatorial e assim por diante. Beleza? Normalmente, que a gente vai fazer isso também, a gente acaba escrevendo só até aqui, tá? Desconsiderando esses demais termos, porque já dá uma aproximação bem boa. Mas vamos continuar. Aqui fica ainda um pouco confuso. Vamos para um exemplo que daí vai dar para entender bem certinho, tá? Então considere que a gente tem uma f de x igual ao cosseno de x, tá? E vamos supor que eu não sei quando o cosseno de x para quando x é igual a π sobre 3. Mas eu sei o cosseno de x para quando x é igual a zero, né? Então a minha f de a igual a zero é igual a 1. Então o cosseno de 0 é 1, mas vamos supor que eu não sei o cosseno de π sobre 3. Então o que eu vou fazer? Vou expandir em série de Taylor, tá? Então eu vou escrever aqui a minha f, vou deixar a minha f de x em função do ponto que eu conheço. Então vamos lá. Então vai ser uma π de x, vai ser igual ao cosseno de x, vai ser igual a quem? Cosseno, qual que é a minha função? Cosseno de quem? De quem eu conheço, 0.
cosseno de zero, menos derivada primeira do cosseno, seno menos o seno, né? Então mais menos o seno, x menos a, então x menos zero, elevado a 1 fatorial. Derivada do seno, cosseno de zero, né? Então seria uma derivada segunda aqui, x ao quadrado, porque meu a é zero, 2 fatorial. Eu faço assim também para o termo 3 e para o termo 4, tá? Derivada terceira e derivada quarta, ok? Eu ficaria com essa função. O que acontece agora? Então, se a gente olhar essa função, ó, seno de zero é zero, então eu acabo simplificando esses dois termos. Eu ficaria com cosseno de zero 1, menos cosseno de zero 1, x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais cosseno de zero 1, x na quarta 4 fatorial. Essa é a minha função, tá? Que eu escrevi em função do que eu conhecia, que era o ponto a igual a zero. Tá? Então vamos lá. Quem que eu não conheço? X igual a π sobre 3. Então vamos lá. Se eu substituir π sobre 3 aqui e π sobre 3 aqui, ó, 1 menos π sobre 3 ao quadrado, 2 fatorial, π sobre 3 na quarta, 4 fatorial, eu vou ficar aqui. O cosseno de π sobre 3 é igual a aproximadamente 0,5079. E a gente sabe que o cosseno de π sobre 3 é igual a 0,5. Então, ó, eu tenho uma boa aproximação. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Igual aqui, a gente não sabia, por exemplo, quando que era para quando π sobre 3, então eu escrevia em função do valor que eu conheço, que seria zero. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a pressão da face esquerda expandindo P em série de Taylor M. Então, pressão desse lado esquerdo, tá? Deixando que a pressão do lado esquerdo vai ser função do meu ponto P, pressão do centro que eu conheço, ok? Então ficaria, ó, F de A conhecido, que seria a minha pressão P, mais del P, del X, que é a derivada primeira, né? YL, que seria o meu X, né? Então, em que posição que eu estou analisando? YL, menos o A. Quem que é o meu A? O meu ponto Y aqui, dividido por 1 fatorial elevado a 1. E a gente vai só expandir até esse termo. Poderia expandir mais? Poderia, mas dá muito trabalho e não tem necessidade. Então a gente só fica no primeiro termo aqui. Então, se a gente olhar, ó, YL menos Y, se a gente olhar aqui, ó, YL estaria bem aqui nessa face, né? Nessa face aqui, e o meu centro está aqui. Então, é essa distância aqui. Então, YL, vamos supor, seria aqui, Y é aqui, então esse menos esse seria menos dy sobre 2, certo? Por quê? Porque o y tem um valor maior. Então, por exemplo, 5 e 10, então seria 5 menos 10, certo? Seria, então, menos 5, tá? E daqui até aqui, 10, então, exatamente, dy sobre 2. Então ficaria com P menos del P del Y dy sobre 2. Ok? Só isso aqui. Se eu fizer para a face direita, eu vou ter o quê? P mais del P del X, Y do lado direito, na face direita, menos a posição Y que eu conheço. Isso aqui vai ser o quê? dy sobre 2, certo? Positivo, por quê? Esse valor aqui, nessa posição, está na frente dessa aqui, então valor positivo. Então ficaria com P mais del P del Y, dy sobre 2. Beleza? Então, agora que a gente escreveu as duas aqui, a gente vai escrever também todas as outras faces, né? Qual que é a força, a pressão que está atuando em todas as outras faces. Continuando aqui, então a gente já tinha escrito, né? A gente já conseguiu escrever qual que ia ser a pressão, né? Que está atuando ali, que a gente acabou de escrever, a pressão na face direita, né? Então que era P mais del P del Y dy sobre 2, e agora a gente pode o quê? Com base nessa pressão, né? Que a gente escreveu aqui, a gente pode escrever agora qual que é a força da direita
né? A força do lado direito que está ocorrendo. Então, olha aqui, ó. Então, a força no lado direito vai ser a pressão do lado direito, é P mais del P dy sobre 2, vezes o nosso dA, né? Então, o que é o nosso dA? dx dz, vezes menos J. Por que é o menos J aqui? Tá? Porque a força é aplicada da direita para a esquerda, então a força é nesse sentido aqui. Então ela é contrária ao sentido de Y, por isso que eu coloco menos J. O nosso vetor força está da direita para a esquerda. Tá? Então, note que na figura aqui que a força de pressão sempre atua contra a face, ela sempre comprime o volume de controle. Então, olha só, não é que ela é sempre da direita para a esquerda, não, ela sempre comprimindo o meu volume de controle. Bom, então sempre comprimindo. Então, por exemplo, a força do lado direito vai ter um sentido contrário, então menos J. A força do lado esquerdo no sentido do eixo, então mais J. E aqui vamos supor aqui, em Z, né? De baixo para cima. Então eu vou ter a força de baixo para cima mais K. E agora a força atuando em cima é de cima para baixo, então menos K. Então, se a gente considerar todas as 6 forças de pressão, as forças que atuam nas 6 faces, a gente vai ter isso aqui, pressão vezes a área vezes o nosso vetor aqui unitário, para falar se está no sentido contrário ou no mesmo sentido do nosso eixo, tá? Então aqui em relação a x, né? Eixo x, eixo y e eixo z, né? Então vamos lá, esse aqui que a gente estava trabalhando, que era do y. Então P menos del P del y dy sobre 2, que seria a nossa pressão, vezes a nossa área, que é dx dz, né? dx dz, vezes o nosso vetor unitário, J. E a força que está atuando do lado direito, P mais del P del y dy sobre 2, vezes dx dz, menos o nosso vetor unitário, J. Ok? Então, a gente acaba fazendo isso para todos os casos e a gente vai acabar chegando, se a gente fazer essas multiplicações aqui, nisso aqui, tá? Que a força de superfície vai ser igual a menos del P del x I mais del P del y j mais del P del z k e um dx dy dz, que seria o nosso dV de volume, né? Esse termo aqui, a gente acaba chamando ele de gradiente de pressão. Ele pode ser escrito como grade de P ou dessa maneira aqui. Tá? Então, finalmente a gente chega nisso aqui, que as forças de superfície que estão atuando, que é devido à pressão, vai ser menos o grade de P vezes o nosso dx dy dz, que nada mais é do que o nosso dP, beleza? Então vamos lá. Achamos finalmente as forças de superfície que estão atuando aqui. Qual que vai ser agora a nossa força de campo devido à gravidade? Bem mais simples, A nossa força de campo vai ser igual a gravidade, o vetor gravidade, vezes a massa, né? Força é massa vezes a aceleração, com gravidade vezes a massa desse aqui. Porque a gente não tem a massa, a gente tem a densidade, a gente tem o nosso dV. Então, gravidade, ρ dV. Vetor gravidade, ρ dV pode ser dx dy dz. E já escrevi. Então, eu escreveria, por exemplo, em x, quem seria, né? Seria a gravidade em x ou dx dy dz. Beleza? Então, vamos lá. Combinando forças de superfície e de campo, né? Porque eu quero o somatório das forças. Eu vou ter que forças de superfície mais forças de campo vai ser grade de P mais ρ vezes o vetor gravidade dx dy dz, que é o nosso dV, diferencial de volume, ok? Se eu passar dividindo, dF sobre dV vai ser igual a menos grade de P mais ρg, beleza? Então
Então, finalmente a gente chegou nisso aqui e eu quero que vocês pensem um pouquinho, ó. Com o que vai dar para a gente igualar isso aqui? Vamos lá, já vou mostrar. Continuando aqui, então a gente tem, né, que a nossa força por unidade de volume vai ser igual a menos grade de P mais OG, certo? E eu tinha parado para falar para vocês pensarem um pouquinho sobre esse termo. Então vamos lá. A segunda lei de Newton fornece isso aqui, né? Que força é massa vezes aceleração e a massa é densidade, né, vezes o volume. Ok, então, como estamos trabalhando com um fluido estático, a aceleração tem que ser zero, certo? Então, a aceleração é zero. Então, força por unidade de volume vai ser igual a vezes π, que é igual a zero, já que a nossa aceleração é zero. O fluido está parado. Então, a gente pode igualar isso aqui a zero. E a gente vai ficar com menos grade de P mais ρ vetor gravidade G igual a zero. Ok? Então, a gente finalmente chegou nessa equação. Só que, como a gente está trabalhando com uma equação vetorial, a gente pode decompor ela em três equações: para a direção x, para a direção y e para a direção z. Então vamos fazer essa consideração que y está nesse sentido, x está cá e z está para cima. A gravidade vai estar agindo sempre para baixo e a gente vai ter essas três equações, né? Del P, del x mais ρ gx, né? Gravidade em x igual a zero. Del P, del y mais ρ gy igual a zero. Del P, del z mais ρ gz igual a zero. Ok? Então, na verdade, é menos sempre na frente, né? Aqui. E agora? Então, como a gente selecionou, né, o eixo Z apontando para cima, então, qual que vai ser a gravidade em X? Zero. Gravidade em Y? Zero. Gravidade em Z? Menos G. Né? Então, a única componente da gravidade que eu vou ter vai ser da Z. Então, aqui Gy é igual a zero, Gx é igual a zero e eu vou ter apenas Gz. Olha aqui, ó. Gx zero, Gy zero e Gz menos G. Por que menos G? Nosso Z aponta para cima, como a gravidade está para baixo, então menos G. Então a gente ficaria, primeiro termo aqui, como Gx é zero, a gente vai com del P, del x igual a zero. Gy, zero, então del P, del y igual a zero. E por último a gente vai ficar com esse nosso termo aqui, menos del P, del z, mais ρ vezes Gz, que Gz é menos G. Então a gente ficaria com, vamos lá, vamos escrever aqui, ó, menos del P, del z, mais ρ menos G, né, igual a zero, certo? Então agora eu posso escrever, então, del P, del z vai ser igual a menos ρg, ok? Então, a pressão independe de x e y, ou seja, a pressão, ó, não vai variar aqui, nesse plano aqui, certo? Independente do ponto que eu pegar aqui, a pressão vai ser a mesma. Aonde que a pressão vai variar? Em função da nossa altura H, certo? Aonde que isso fica bem claro? Quando você está dentro de uma piscina, quanto mais próximo da superfície, menor a pressão. Conforme você vai mergulhando, a pressão vai aumentando. Então isso prova. Agora, por exemplo, se eu estiver abaixo da superfície, mais ou menos uns 30 centímetros abaixo, e for caminhando, ou seja, me deslocando dentro aqui do meu plano XY, não vai mudar a pressão, só vai mudar a pressão que se eu descer mais um pouco. Ok? Então, ao longo aqui do nosso plano XY, a pressão não varia, só varia ao longo do nosso eixo Z. Tá? Então, depende apenas de Z. Como depende apenas de Z, a gente pode escrever então que não precisa mais trabalhar com a derivada parcial. Então, eu posso escrever que dp dz, já que depende só de Z,
pressão independente só de Z vai ser igual a menos ρg. Quando que eu posso aplicar isso? Quando o meu eixo Z for vertical e para cima, foi o que a gente fez aqui, né? Quando o meu fluido estiver estático, se o meu fluido está em movimento, eu já não posso fazer essa consideração, tá bom? E quando a gravidade é a única força de campo que está atuando, tá? Nós só vamos trabalhar com esse caso aqui da gravidade, não vai ter nenhuma outra força de campo. Então, essa é a relação básica, pressão-altura da estática dos fluidos, ok? É uma equação muito importante. E depois a gente vai trabalhar com ela aqui em alguns exemplos e deixando mais claro. Mas o que importa é isso aqui mesmo, tá? Então a nossa pressão vai variar em função da nossa altura, mas não vai variar em função do nosso deslocamento, do nosso plano x e y. Beleza?